Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos, por gentileza, que desliguem seus celulares ou coloquem em modo silencioso. Em nome da Secretaria do Tesouro Nacional e do Conselho Federal de Contabilidade, com apoio do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do International Public Sector Accounting Standards Board, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial e do Banco do Brasil, sejam bem-vindos ao 10º Seminário Anual Latino-Americano sobre Gestão de Tesourarias Públicas, 10º FOTEGAL, e ao 6º Fórum de Contadores Governamentais da América Latina e Caribe, 6º FOCAL. Senhoras e senhores, o Fórum dos Tesouros Governamentais da América Latina, FOTEGAL, é uma rede constituída para realizar encontros técnicos voltados ao aprimoramento da gestão da tesouraria governamental. Já o Fórum dos Contadores Governamentais da América Latina, FOCAL, é uma rede de encontro permanente que tem por objetivo constituir um espaço de estudos e intercâmbio de experiências, conhecimentos e boas práticas para o desenvolvimento da contabilidade governamental da América Latina. Os fóruns são formados pelos responsáveis pela tesouraria e contabilidade dos governos centrais dos países membros e por representantes dos organismos internacionais, FMI, BID e Banco Mundial, além de serem autônomos, apolíticos e sem fins lucrativos. Anualmente, é realizada a alternância do país líder dos fóruns. Este se torna responsável por conduzir as discussões à distância e de forma presencial, no seu país sede. Neste ano, os 2 fóruns acontecem no Brasil, de hoje até sexta-feira, dia 23 de agosto. Com esperança nesse cenário promissor, iniciaremos a solenidade de abertura do 10º FOTEGAL e 6º FOCAL. Senhoras e senhores, e para compor a mesa de abertura, convidamos, primeiramente, o senhor Mansueto Facundo de Almeida Júnior, secretário do Tesouro Nacional do Brasil. Convidamos o contador Idésio da Silva Coelho Júnior, vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade do Brasil, neste ato representando o presidente e contador Zulmir Ivânio Breda. Convidamos o senhor Jorge Horácio Domper, presidente do Fórum de Tesoureiros Governamentais da América Latina, FOTEGAL. Convidamos o senhor Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, presidente do Fórum de Contadores Governamentais da América Latina e Caribe, FOCAL. Convidamos a senhora Paloma Anós Caseiro, diretora do Banco Mundial para o Brasil. Convidamos a senhora Joana Pereira, representante do Fundo Monetário Internacional no Brasil. Convidamos o senhor Hugo Flores Timoran, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil. Convidamos o senhor Francisco Santana, presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. E convidamos o senhor Ian Carruthers, presidente do IPSASB, International Public Sector Accounting Standards Board International Federation of Accountants. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que fiquem em posição de respeito e juntos assistimos o hino nacional brasileiro.
nas margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Podem se sentar. Senhoras e senhores, agradecemos a presença da presidente do Conselho Regional de São Paulo, contadora Márcia Alcazar. E, em nome dos organizadores deste evento, registramos e agradecemos as honrosas presenças das senhoras e dos senhores representantes dos países membros do FOCAL e do FOTEGAL, representantes dos organismos internacionais, representantes do Banco do Brasil, representantes do Conselho Federal de Contabilidade, representantes da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, representantes da Secretaria do Tesouro Nacional e dos órgãos de contabilidade e tesouraria estaduais e a todos os presentes. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para o seu pronunciamento o contador Idésio da Silva Coelho Júnior, vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade, neste ato representando o presidente Zulmir Ivânio Breda. Bom dia a todos. É uma honra recebê-los nessa casa. Gostaria inicialmente de cumprimentar o senhor Mansueto de Almeida, secretário do Tesouro Nacional, e, em seu nome, cumprimentar todos os componentes da mesa já mencionados por esse cerimonial. Respeitando a história iniciada em 2014, e escrita ao longo dos últimos 5 fóruns anteriores, Chile, Colômbia, Paraguai, Panamá e Argentina, é com grande satisfação que recebemos aqui em Brasília, na capital e centro administrativo de nosso país,
contadores governamentais de diversos países da América Latina para o 6º Fórum dos Contadores Governamentais da América Latina. Também nos honra muito receber os tesoureiros governamentais de diversos países para o 10º Seminário Anual Latino-Americano sobre Gestão de Tesourarias Públicas. Juntos, ao longo dos 3 dias de evento, discutiremos os avanços promovidos e desafios da administração financeira e contábil dos países latino-americanos. Iremos também conhecer boas práticas por meio do intercâmbio de experiências bem-sucedidas em diversos países, bem como discorrer sobre os desafios enfrentados pelos países que compõem esses 2 eventos. Podermos estar juntos para vermos as oportunidades tecnológicas e recomendações para a modernização dos sistemas integrados de administração pública financeira na América Latina, bem como partilharmos diversas contribuições para o êxito de implementação das IPSAS, ratificam a enorme importância dessas ferramentas para o desenvolvimento da gestão pública como um todo. Esses 2 eventos são a união de esforços convergentes, similares, e que são relevantes para o desenvolvimento do controle das contas públicas. Estarmos juntos nesse momento é motivo de grande orgulho para nós, como reguladores da profissão contábil no Brasil. Discutirmos assuntos relevantes, como a utilização da informação contábil para a tomada da decisão, a adoção do regime de competência para a contabilidade pública, a auditoria governamental, as experiências latino-americanas na adoção das IPSAS e como isso concorre para a defesa do interesse público. Ressaltamos ainda que podemos contar com autoridades brasileiras, representantes do board da IPSAS, de organismos internacionais e de demais países da América Latina em nosso país é motivo de muita satisfação. Por isso, nosso propósito não poderia ser diferente, senão de promover em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional um evento de alto nível que enriqueça ainda mais as discussões sobre o desenvolvimento da administração financeira e da contabilidade pública em toda a América Latina. Desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, presidente do Fórum de Contadores Governamentais da América Latina, FOCAL. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto, o nosso parceiro, o Conselho Federal de Contabilidade, o IDESIO, o nosso colega do FOTEGAL, Jorge Horácio, também os representantes dos organismos internacionais que muito nos apoiam, o BID, o FMI, o Banco Mundial, o IPSASB, o IFAC, e agradecer por todo o apoio que temos tido para a realização desse evento, agradecer ao apoio da Secretaria do Tesouro Nacional, ao apoio do Conselho Federal de Contabilidade, a minha subsecretária, a Judenora, a minha equipe da Coordenação Geral de Contabilidade da União, ao IBRACON, porque sem os quais o fórum não teria acontecido, o Banco do Brasil em especial também. Bom, o 6º Fórum de Contabilidade Governamental da América Latina, ele se iniciou em 2014 no Chile, estamos na 6ª edição e é muito interessante a gente perceber o crescimento do fórum. E ele passou até a se chamar agora Fórum de Contabilidade Governamental da América Latina e do Caribe. Tivemos a satisfação de acrescentar mais 2 países, que é o El Salvador e a República Dominicana, e percebemos que o fórum ele tem ganhado realmente corpo, né? E o objetivo nosso é muito claro, fortalecer
os sistemas de informações contábeis, fortalecer a contabilidade, para que, por meio do fortalecimento desses sistemas, nós também tenhamos relatórios e informações financeiras as mais fidedignas, as mais confiáveis possíveis. Então, é a busca incessante que nós estamos fazendo com relação ao aperfeiçoamento das informações financeiras. E, por meio disso, a gente espera alcançar e aprimorar a apropriação do governo e da sociedade sobre essas informações financeiras que estão se tornando cada vez mais fidedignas e também por meio desse fórum. E quando nós temos relatórios e informações financeiras com credibilidade, nós podemos subsidiar o governo e também a sociedade para as melhores tomadas de decisões, para o melhor diagnóstico sobre a situação fiscal, sobre a situação das finanças públicas e com o fim último de que nós temos o desenvolvimento econômico e social dos nossos países, das nossas sociedades. É isso que a gente espera, e a nossa empreitada é toda nesse sentido. Então, nós intercambiamos conhecimentos e aprimoramos os nossos processos, juntamente com os contadores dos países e também com um apoio muito grande que recebemos dos organismos internacionais em busca desse resultado, que governo e sociedade tenham as melhores informações possíveis para o diagnóstico e para a tomada de decisão, para as reformas que são necessárias. Então, nesse sentido, eu agradeço a todos que nos apoiaram na realização de evento, que tenhamos um excelente dia e também os próximos dias de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos e realmente é uma satisfação muito grande sediar o fórum aqui no Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento com a palavra, o presidente do Fórum de Tesoureiros Governamentais da América Latina, FOTEGAL, senhor Jorge Horácio Domper. Buenos días a todos, autoridades del Ministerio de Economía de Brasil, Secretaría del Tesoro, representantes de organismos internacionales, contadores y tesoreros generales de América Latina. En representación y como presidente del Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina, les damos también nosotros una cordial bienvenida a este 10º seminario anual sobre gestión de tesorerías públicas y al 6º Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina, agradeciendo muy especialmente la generosidad de nuestros anfitriones. Brasilia, según repasamos, fue conocida como capital de la esperanza en el momento de su concepción. Nos recibe y nos desafía a pensar en el futuro con propuestas innovadoras y superadoras para gestionar nuestras finanzas en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. En particular, Argentina dejará la presidencia del foro en manos de nuestros hermanos de la República Federativa de Brasil, después de un año de trabajo donde hemos compartido con ellos, los integrantes del Comité Técnico y nuestros pares de América Latina, esfuerzos para mejorar los canales de comunicación y participación entre los miembros de nuestro foro y consolidar de alguna manera o seguir consolidando la tarea que hemos desarrollado a lo largo de estos 10 últimos años. Los tesoreros en particular sabemos de las urgencias de nuestros países y queremos adaptar estructuras y herramientas de trabajo para seguir fortaleciendo la introducción de mejoras y buenas prácticas en el ámbito de las tesorerías en aras de contribuir a una más eficiente administración y rendición de los fondos públicos. Nos da mucho placer iniciar estas jornadas para explorar avances de la región en materia presupuestaria, contable y específicamente en aspectos vinculados a la programación financiera, innovación en medios de recaudación, pagos y sistemas de administración financiera, así como también vamos a tratar nuevos temas que nos están convocando a la agenda de los tesoreros, como es la administración de activos y pasivos consolidada y la medición de indicadores de eficiencia en la gestión de las tesorerías, entre otros temas que abordaremos en estas jornadas. La integración del conocimiento de las áreas o componentes más representantes de la administración financiera gubernamental es otro componente distintivo de estas jornadas. A pesar de que en el caso argentino y en el caso de Paraguay no van a estar nuestros subsecretarios por
cuestiones más de coyuntura que claramente están viviendo nuestros países. Nos da mucho placer que tengamos al representante, a nuestro director de presupuesto de Uruguay, que se va a sumar a este esfuerzo de compartir experiencias junto con los contadores y tesoreros, y esperamos dar de esa manera mayor visibilidad al impacto de la intervención estadual reflejada en el proceso de asignación de los recursos públicos. Bueno, esperamos podamos compartir buenos momentos de intercambio y aprendizaje dentro de cada mesa o panel de trabajo que se propone durante este seminario, para retornar a nuestros lugares de origen con inquietudes y propuestas de solución a las situaciones que debemos enfrentar cotidianamente. Muchas gracias nuevamente a Brasil. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento, com a palavra a diretora do Banco Mundial para o Brasil, senhora Paloma Anoz Caseiro. Bom dia a todos e a todas. Quero começar por cumprimentar o senhor secretário do Tesouro Nacional, a Mansueto Almeida, em nome de quem cumprimento também os representantes dos países membros do FOTEGAL e do FOCAL, e também os meus colegas do BID, do Fundo Monetário Internacional, outros organismos internacionais e demais autoridades e público aqui presente. Gostaria também de agradecer o convite que me foi endereçado pelo senhor Heriberto Nascimento, e destaco a minha satisfação em estar aqui hoje para representar o Banco Mundial neste encontro tão importante. Eu vou continuar em espanhol porque eu entendo que esta audiência este evento é regional, e então eu vou continuar em espanhol e vou fechar em português, se me permitem. Y quisiera comenzar felicitándoles por el esfuerzo sostenido de colaboración que han tenido tanto los miembros de FOCAL como los de FOTEGAL a lo largo de estos años. Sin lugar a duda, cada uno de aquí de los presentes ha tenido un rol muy importante y un interés común en esta agenda de reformas de la gestión financiera pública que han emprendido los países de la región de América Latina para fortalecer la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. Y brevemente les quería mencionar por qué nos parece tan importante el tema de la transparencia fiscal y rendición de cuentas. En primer lugar, porque es un derecho de los ciudadanos y porque ayuda a influenciar la toma de decisiones a través de sus representantes en el proceso político. Permite no solo al electorado, pero también a los mercados financieros evaluar la posición financiera del Gobierno y los verdaderos costos y beneficios de las actividades gubernamentales, incluyendo los impactos económicos sociales, no solo presentes, pero también futuros. En segundo lugar, también el hecho de que tengamos una información fiscal precisa y transparente ayuda a reducir el riesgo de mercado y las asimetrías de información. Eso permite a los mercados funcionar de manera más eficiente. Además, una mayor rendición de cuentas sobre el gasto público permite reducir los riesgos fiduciarios y mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público. No solamente eso, sino que tenemos análisis que demuestran que una mayor eficacia en el gasto público y una mayor transparencia ayudan a bajar la percepción de corrupción, mejoran las calificaciones crediticias y acaban bajando los costos de endeudamiento del sector público. No es un secreto que la región ahora mismo está en una coyuntura difícil, tenemos una desaceleración económica, la cual obliga todavía más a los gobiernos a buscar una mayor eficacia de la gestión de los recursos públicos, que permitan atender a una demanda que va a seguir creciendo de servicios y de inversión pública. Después me gustaría también mencionar una parte importante, que es que tenemos estimado que cuando se implementan mejoras prácticas en el manejo de los ingresos procedentes de las empresas públicas y la gestión de los activos financieros del Gobierno, puede llegar a tener un impacto cuantitativo hasta un 3% del PIB anual, que equivale a la recaudación anual de impuestos en las empresas públicas de economías avanzadas. Esto da una estimación del impacto que pueden tener estas medidas. Y en tercer lugar, quería simplemente y brevemente comentar cuál es el papel del Banco Mundial en apoyar esta agenda tan importante. El Banco Mundial es un promotor de la transparencia fiscal como medio para fortalecer la gobernanza, la lucha contra la corrupción y mejorar el impacto social
y económico de los programas que manejamos y que servimos a los gobiernos. La tecnología de información también es un área muy importante porque ayuda a la transparencia financiera presupuestal y es una herramienta que ayuda a mejorar esa eficiencia de gasto público. Tenemos estudios del Banco Mundial que muestran la alta correlación entre los sistemas de gobernanza electrónica y la eficiencia del gobierno. Y me gustaría mencionar en particular el apoyo que estamos dando a Brasil en la implementación de buenas prácticas y normas internacionales de contabilidad del sector público en diferentes gobiernos subnacionales y todo lo que es la implementación de la información de un gobierno abierto y digital, la integración de entidades de control interno y tribunales de cuentas estatales y la red de observatorio de gastos públicos. Participamos en otras iniciativas para apoyar esta agenda. Tenemos otros ejemplos en Argentina, en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay, y estoy segura que estos ejemplos y estas de buenas prácticas van a ser discutidas en el evento de hoy. Y para concluir, quería enfatizar de nuevo la importancia de la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, como dije, clave para el buen gobierno, lucha contra la corrupción y que en sí no son un fin, ayudan al bien común, que es alcanzar los objetivos de desarrollo. Focal y Fotegal representan ejemplos tangibles de lo que se puede lograr a través de la cooperación y lecciones aprendidas de estos procesos de reforma en gestión financiera pública, compartiendo experiencias y conocimientos entre sus miembros. Para el Banco Mundial sigue siendo un honor ser parte de esta red de colaboración entre los gobiernos de la región y los colegas del BID, del Fondo Monetario Internacional, de la Federación Internacional de Contadores Públicos. Quiero animarles a seguir colaborando y compartir sus experiencias en eventos de esta naturaleza y les deseo una jornada productiva y éxitos en este foro. Muito obrigada por su presencia en este evento. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento, com a palavra, o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, senhor Hugo Flores Timorá. Buen día a todos. Quiero complementar también al secretario Mansueto, agradecer el convite, ¿no?, a los presidentes de Fotegal y Focal. También agradecer la parcería de mis colegas, ¿no?, del Fondo Monetario y Banco Mundial en este proceso. Y bueno, para poner un balance en la mesa también voy a hablar en español, aprovechar para hablar en español. No, quería agradecer realmente, suscribo todo lo que comentó Paloma. Como bancos de desarrollo, obviamente la transparencia es un tema sumamente importante, que es una demanda de la ciudadanía, ¿no?, y también de los actores de la economía. Obviamente los bancos estamos apoyando, y el BID sin excepción, todos los procesos de transparencia, y sin duda es importante que todas las tesorerías y contadurías de los países miembros están persiguiendo también ese objetivo. Por otro lado, estamos en un contexto en América Latina, ¿no?, de restricciones fiscales, entonces lo cual hace más que nunca relevante la función que ustedes cumplen. Sin duda nosotros como banco venimos apoyando a todos los países. En Brasil lo venimos haciendo obviamente no solamente a nivel federal sino a nivel subnacional, por el tamaño que tiene este país. Obviamente lo que nos permite eso también es generar una serie de buenas prácticas y lecciones aprendidas que se pueden compartir en foros como este. Ya se destacó, creo que todos destacaron, la importancia de tener un foro como el de Fotegal y Focal, en donde se puedan intercambiar esas buenas prácticas, y no solamente desde un punto de vista de cuestiones de política o de procesos, también, sino algo que hoy en día estamos utilizando mucho de manera transversal, que tiene que ver con el uso de la tecnología. Y nosotros, en nuestra experiencia de acompañamiento a todas las tesorerías y contadurías, encontramos muy buenos ejemplos de cómo la tecnología se pone al servicio del trabajo de ustedes y permite sin duda generar mayor transparencia y mayor eficiencia, que es otro aspecto también fundamental hoy en día en los países, cómo generamos mayor eficiencia en el gasto público, y ahí ustedes tienen una labor también sumamente importante. Yo no me quiero extender más, felicitarlos por ese esfuerzo, ratificar el compromiso del BID, ¿no?, de trabajar cerca de ustedes, de aprender
de ustedes y apoyar y compartir todas esas buenas prácticas. Vamos a tener la oportunidad también nosotros de compartir, ¿no?, nuestra experiencia durante estos 3 días. Así que bueno, muchas gracias. Quedamos a disposición y cuenten con el BID y digo, de manera conjunta con el trabajo que venimos haciendo con los otros colegas, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchas gracias. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento, com a palavra a representante do Fundo Monetário Internacional no Brasil, senhora Joana Pereira. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes, representantes das autoridades dos países membros da FOCAL e FOTEGAL, membros da mesa, secretário Mansueto Almeida, representantes da FOTEGAL, da FOCAL e dos demais organismos internacionais. É um enorme prazer estar aqui presente hoje nesse encontro, neste que é respectivamente o 10º e 6º Fórum Anual dos Tesoureiros e Contadores da América Latina. O FMI tem tido o privilégio de participar e apoiar ativamente esse diálogo, mas a riqueza desse fórum reside principalmente no intercâmbio de experiências e boas práticas nos vários países membros. É com satisfação que vemos novamente a realização desses fóruns em conjunto, no mesmo evento, dada a interação muito estreita das atividades relacionadas com a gestão de tesouraria e contabilidade pública. A exemplo do que tinha já sido feito em outros países, em outros encontros, como no Paraguai e na Argentina. Vários temas fulcrais na gestão financeira pública têm sido debatidos em encontros passados. Eu ressaltarei alguns apenas. No âmbito da FOCAL, ressalto as discussões que têm havido nos últimos anos sobre a coordenação e transição entre os regimes de contabilidade por regime de competência e regime de caixa. Um trabalho também em desenvolvimento nesse momento no Brasil, país que hoje nos anfitria. Discussões sobre ferramentas do acompanhamento e mensuração dos riscos fiscais, por exemplo, de parcerias público-privadas ou outros passivos contingentes. E, em particular, eu gostaria de ressaltar os debates que têm sido feitos sobre boas práticas na elaboração de relatórios fiscais, relatórios de acompanhamento fiscal, quer periódicos, quer esporádicos, que são um veículo-chave de prestação de contas, como já aqui foi ressaltado, do Estado para com a sociedade, portanto, de transparência fiscal. No caso do Brasil, que é aquilo que eu conheço mais proximamente, eu gostaria só de dar 2 exemplos desse esforço que tem sido intensificado nos últimos anos, com a publicação, em dezembro passado, do relatório de Panorama Fiscal Brasileiro, onde, embora o Brasil não tenha oficializado um arcabouço fiscal de médio prazo para a elaboração de políticas fiscais, são prestadas contas sobre a situação financeira do país, não só no curto, mas também no médio e longo prazo, e a implicação que as políticas fiscais vigentes têm. Outro exemplo é o recém-publicado Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, que é um relatório anual, mas que tem vindo a ser importantemente expandido e melhorado, ao passo que existe também um esforço para melhorar a prestação e fortalecer os dados contábeis dos entes subnacionais. No âmbito da FOTEGAL, vários assuntos têm vindo a ser discutidos, de gestão de tesouraria. Eu ressaltaria assuntos relacionados com a programação de fluxos de caixa, sua interação com a gestão de dívida pública e também o funcionamento das contas únicas de tesouro. Não querendo me alongar, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar os países membros e a FOCAL e FOTEGAL como instituições por estes fóruns, por estes diálogos, desejar ótimas discussões nos próximos 3 dias, reafirmar o apoio do Fundo Monetário, em colaboração com os outros organismos internacionais, a essa iniciativa, e relembrar, mais que tudo, que esses fóruns são de vocês, países membros e vós presentes,
para vocês e, portanto, que é dos países membros que o seu sucesso depende, incluindo todos os presentes hoje aqui nesse evento, essa semana. É desejo do FMI continuar a apoiar o diálogo, vê-lo continuar e prosperar nas áreas já contempladas pela Fotegal e Focal, bem como nas outras áreas de gestão de financiamento público. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento, com a palavra o presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, senhor Francisco Santana. Muito bom dia. Eu cumprimento o excelentíssimo secretário do Tesouro Nacional, o senhor Mansueto Almeida, e na sua pessoa os demais integrantes e autoridades dessa mesa, na extensão, toda a plateia. Senhoras e senhores, a cada ano, este encontro torna-se mais relevante para a troca de informação e conhecimentos abalizados a respeito da administração financeira e da contabilidade do setor público da América Latina. Mais do que nunca, o tema assume especial significado, considerando-se o dinâmico processo de convergência às ipsas no continente. Nesse sentido, cabe enfatizar, aqui em nosso país, a eficaz atuação do Grupo Consultivo das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, do Conselho Federal de Contabilidade e o envolvimento das entidades aqui presentes no relevante tema. Cabe salientar o empenho de vários países latino-americanos no sentido de promover a convergência. A adesão às IPSAS, além de alinhar nossas nações a algumas das mais avançadas democracias e bem-sucedidas economias, viabilizará o aperfeiçoamento da contabilidade do setor público. É um passo significativo para o atendimento às metas de redução do déficit fiscal, melhoria da gestão orçamentária, transparência, lisura e mais produtividade da administração estatal. Tais demandas destacam-se hoje na agenda de grande parte dos países de nosso continente. Dado o significado desse avanço, reitero aqui o total alinhamento do INBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, às metas da convergência e aos objetivos do FOCAL, de promover o aprimoramento da contabilidade pública, tendo como parâmetros a transparência e a responsabilidade da administração financeira dos países latino-americanos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento, com a palavra o presidente do IPSASB, o senhor Ian Carruthers. Buenos dias. Good morning. I'm afraid my remarks will be in English due to my very limited Spanish and non-existent Portuguese. I would like to thank the other honoured guests for their opening remarks. I think those have very effectively underlined the role that international public sector accounting standards can play in strengthening public financial management through increasing transparency and better information for accountability and decision making. I'm very honoured to be invited to be here by both the presidents of FOCAL and Fotegal. IPSASB very much appreciates its relationships with these organisations. Latin America is one of the leading regions in terms of IPSAS adoption around the world, and Brazil is clearly a very important country in those efforts, so it's very appropriate and it's a great pleasure to be here in Brasilia. Overall, around the world, we're in a time of great change in terms of public accounting, with a number of governments publishing accrual-based accounts due to rise from just over a quarter at the moment to 65% in 5 years' time. So a very great change, and that will increase the role and the importance of IPSAS around the world. In our experience, regional events and networks can play a critical role in that process of adoption and implementation of accrual reporting.
They provide an important space for countries to share their experiences, as well as for regional and international organisations to interact with their stakeholders and to understand and appreciate their concerns. FOCAL, in our view, has been an excellent example of how this role can be played, and we applaud its achievements. From our perspective in IPSASB, it's played a key role in raising the profile of the views and the issues in Latin America, and we've really appreciated the responses that we've received to consultations on specific topics, but most importantly, the responses from 11 countries in Latin America to our consultation last year on our strategy and work plan for the next 5 years. Those comments really helped shape our thinking as we finalise that. Without embarrassing them, I would like to pay tribute to the work of the two members from Latin America on IPSASB, Araceli Mendez, who of course was the president of FOCAL 2 years ago, and also Leonardo Nascimento from the National Treasury in Brazil. We really do appreciate their work and also the time that their organisations have allowed them to put into our work. Our connections into regions are being enhanced through a series of roundtables. We held 4 roundtables during the development of our strategy and work plan last year, one of which was in Brasilia. And it was very appropriate, therefore, that we are holding 3 more roundtables in Latin America, Africa, and Asia, and the first one should be here in Brasilia this week. And we would like to record our thanks to colleagues in the National Treasury and to CFC for their efforts in organising those roundtables. I would like to end, though, by just underlining the value that IPSASB places on its relationships with colleagues in Latin America, particularly with the FOCAL and FOTGAL networks. And on behalf of the board, I would like to wish you a very successful event, both on behalf of myself and the other board members present, but also staff members present. We thank you for the opportunity to engage with you and wish you all very successful events. Senhoras e senhores, e para fazer o seu pronunciamento e declarar a abertura oficial deste evento, com a palavra o secretário do Tesouro Nacional do Brasil, senhor Mansueto Facundo de Almeida Júnior. Bom dia, obrigado por todos estarem aqui presentes, representantes de outros países, as instituições parceiras que estão representadas nessa mesa, o Conselho Federal de Contabilidade, na figura do Dr. Edécio da Silva Coelho, o presidente do Fórum Tesoureiros Governamentais da América Latina, FOTEGAL, o Dr. Jorge Horácio, o coordenador-geral do Tesouro Nacional e o nosso representante no FOCAL, o Dr. Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, a representante do Banco Mundial no Brasil, doutora Paloma, o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Dr. Hugo Flores, representante do FMI no Brasil, doutora Joana, o Dr. Francisco Santana, presidente do Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, que tem sido um grande parceiro do Tesouro Nacional também, e, claro, o Dr. Ian Carutis, que é o presidente do International Public Sector Accounting Standards Board e da International Federation of Accountants. Muito obrigado de todos estarem presentes, por todos que me antecederam e falaram aqui. É muito importante nós termos clareza das contas públicas, porque isso é o primeiro passo para a gente exercer plenamente a nossa cidadania. É necessário, com o trabalho de contadores e a boa gestão do caixa, que aqui está representado os tesoureiros, isso passe para a sociedade a transparência, para que nós possamos tomar, com a forma embasada e transparente, decisões de política econômica, decisões de política pública. Muitas vezes há uma certa apreensão de nós que trabalhamos com dados públicos, com contabilidade pública, com a gestão de caixa, há uma certa apreensão em relação aos dados, quando, novamente, o dado mostra uma situação que muitas vezes nós esperaríamos que fosse melhor. Mas o problema não são os dados são os meios de nos mostrar decisões que nós, como sociedade, temos que ter a maturidade de tomar.
há muito tempo atrás, há cerca de 10, 20, 30, 40, 50 anos, se falava muito da América Latina, às vezes de uma forma pejorativa, que eram governos que não tinham transparência, que os dados não eram muito claros, que faltava accountability. Eu acho que nos últimos 30, 40 anos, isso vem se modificando profundamente. Hoje nós temos boas experiências em todos os países da América Latina que nós precisamos nos orgulhar e mostrar. Ainda muita coisa para melhorar, ainda muita coisa para melhorar, não apenas nos países da América Latina, como em vários países do mundo. Mas nós, que todos aqui estamos representados em diversos países da América Latina, nós temos sim que nos unir para juntos melhorarmos mais ainda toda a nossa contabilidade pública, toda a nossa transparência e, claro, os nossos relatórios que envolvem gestão de caixa do Tesouro Nacional, seja o Tesouro do Brasil, seja do Peru, seja da Colômbia, seja da Argentina, qualquer país da América Latina. Então, fóruns como esses são muito importantes. É através de fóruns como esses que nós podemos caminhar para ter uma convergência maior sobre indicadores e termos a mesma língua, conseguirmos que nossos dados, independentemente do país, se torne mais comparável e que cada um dos países possa aprender mais com o outro. Então, eu sou muito entusiasta desse trabalho que vem sendo feito pelo Focal e pelo Fotegal e desejo assim, que esses 3 dias sejam dias de profunda reflexão e o resultado disso, muitas vezes eu costumo me perguntar, se o país fizer tal e tal reforma, qual vai ser o crescimento, qual vai ser o resultado? E eu, em geral, respondo, olha, eu não tenho uma mínima ideia, mas quando um país ele adota o que a gente reconhece pela literatura, que é uma agenda positiva, quando um país investe mais em educação básica, quando um país ele se abre mais para o comércio com o resto do mundo, quando um país toma a atitude de fortalecer as suas instituições, a consequência natural disso é um país mais forte, que vai crescer mais. Da mesma forma, quando um país ele adota todos os procedimentos, no caso do setor público, para fortalecer a contabilidade pública, para ter relatórios mais transparentes, quando a gestão de caixa do Tesouro de qualquer país é feita de uma forma técnica e transparente, a consequência natural disso é que os cidadãos e os políticos terão meios de ter um melhor debate para decidir o que fazer, quais políticas serão prioritárias, quais não são, se é necessário ou não aumentar a carga tributária para financiar um gasto que é tido como importante, se é necessário controlar um determinado gasto para não ter que aumentar a carga tributária, ou se há espaço para aumentar a dívida pública. Decisões que nos afetam como cidadãos dependem muito do trabalho de vocês. Então, quero dar parabéns. Eu sou entusiasta desses 2 fóruns e declaro aberto o 10º Fotegal e o 6º Focal. Muito obrigado.